Estou aqui de olho nas mensagens de vocês, mas ainda tem mais notícia de mercado da bola que envolve não só o Palmeiras, mas o Palmeiras e o Grêmio. Porque um jogador muito importante aí nessa história recente do Palmeiras, Marcos Rocha, está, agora já foi anunciado aí como jogador gremista. Novo lateral assinou até o fim de 2026. O Palmeiras já tinha se despedido dele oficialmente, com homenagens e tudo mais, tudo que ele merecia, porque afinal, gente, é uma baita história. 8 anos de clube, muitos títulos, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. PVC, esse jogador chegando pensando pelo ponto de vista do Grêmio. Tem sofrido com lateral há algum tempo, Tem o João Lucas que está por lá, o João Pedro também. Recentemente os dois se lesionaram. É um Grêmio que precisa, um tricolor que precisa de um lateral? O João Lucas machucado, o João Pedro machucado, Sim. O Igor Serrote vendido. O Gustavo Martins, que não é lateral, machucou-se. Jogava na lateral, improvisado, se machucou. Precisou de lateral ontem. É por isso que está negociando. É por isso que está levando o Marcos Rocha. E o Marcos Rocha não é o lateral dos sonhos mais, mas é um lateral extremamente experiente que faz tudo o que o Mano quer que faça um lateral com experiência. É por isso que ele vai e é por isso que ele vai jogar. Se vai voltar o João Lucas, vai voltar o João Pedro, o Marcos Rocha estará na frente. É isso, ó, deixa eu registrar algumas das participações. O Eliel está dizendo que Hernan e eu estamos de luto pelo Atlético Nacional. Ô, gente. E eu? Eu acho que não. O Júlio César, Luísa, pergunta para o Hernan, com a venda do Kevin para o Fulham, se tem mais chances de um negócio... Peraí. Kevin do Shakhtar para o Fulham. Isso, com a venda do Kevin do Shakhtar para o Fulham. E com a venda do Thales para o Olympiacos, tem mais dinheiro também. Então, mas pro Palmeiras? Isso. A história do Kevin, acho que não sei se vai ser no Fulham. Acho que deu uma travada lá. Tem outros clubes, mas ela vai acontecer. Mas é um dinheiro que o Palmeiras não conta, O Palmeiras tem recursos, mas não depende de vender um para comprar outro. Não é matemática dentro do Palmeiras. Tá. Se o Palmeiras decidir comprar, vai decidir abrir o cofre de dinheiro que tem. Vai decidir fazer um negócio porque tem recursos. Não porque precisa vender um para tampar o outro. Não é a matemática do Palmeiras. Boa. Mais uma pergunta, se o Carlos Miguel já pode estrear. O Carlos Miguel já apareceu no bid? Vocês chegaram a ver? Ainda não, gente? Então vamos esperar um pouquinho. Marcos Rocha, essa saída, o PVC falando, Hernanda, de como o Grêmio ainda precisa de um lateral, Pelo ponto de vista do Palmeiras, acho que é mais um marco aí dessa reformulação, O Palmeiras tem feito isso com os jogadores experientes, Tem sido uma cultura do Palmeiras de esperar até o final do ano, o próximo do final do ano, para tomar decisão sobre o futuro desses jogadores, de renovar ou não, e sempre renovações curtas, de um ano. Vinha sendo assim já desde a época do Fernando Praz, passando por Jailson, Felipe Melo, todos os jogadores campeões que deixaram e que já eram mais experientes. No caso do Mike e do próprio Marco Rocha, foram jogadores que tinham propostas boas e pediram para serem negociados, para antecipar a saída. E aí o Palmeiras, como tem boa relação com todos esses caras que foram multicampeões, foi inclusive para despedida, e foi uma despedida assim, bastante emocionada do Marcos Rocha dentro da academia de futebol. Assim, me falaram assim, que foi um choro coletivo. Tem 7 anos, Porque todo mundo gosta muito do Marcos Rocha, é um cara excepcional, era um dos líderes do Palmeiras e é um cara assim, que sabe o funcionário que gosta do jogador e o jogador que tipo olha no olho do funcionário, quer saber que o cara tá, não é aquela coisa tipo tapinha nas costas, e aí meu irmão, beleza, não, tipo o Marcos Rocha era um cara que chegava, conversava, estava preocupado com os funcionários, com os caras que ganham menos e tal, então assim, foi uma despedida que a galera chorou muito lá. Ele assumiu um lugar de liderança, um papel de liderança, não só em campo, mas também dentro do clube, O Palmeiras tem essa cultura que é muito legal, de alguns jogadores que são mais emblemáticos assumirem este papel no clube como um todo. Ele, o Everton, a diretoria os ouve também quando vai tomar uma decisão, isso é muito legal. A gente viu as fotos, ele assim com o olho inchado, Ele chorando demais. E a galera também lá na academia muito emocionada. Uma história bonita. O Marcos Rocha, cara, assim, tipo, é um jogador que muitas vezes é criticado, é jogado como, isso aí é bagre, não sei o quê.
Um cara que tem 3 Libertadores, uma pelo Galo, 2 pelo Palmeiras e jogando em times assim fantásticos, uma com o Ronaldinho Gaúcho no Galo e depois no Palmeiras com todos os caras que passaram na era Abel e tal. Não é pouca coisa. O Marcos Rocha é um dos principais jogadores aí da história do futebol brasileiro, em termos de conquista. É absurdo o que esse cara conquistou. Ele ganhou 3 Libertadores, uma pelo Atlético, 2 pelo Palmeiras. Ele conquistou 4 brasileiros. Juntando, 21, né? 21 pelo Atlético, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras. 21 Atlético não, 18, acho que ele já estava no Palmeiras, não estava? Não, 21 não, perdão, ganhou a Libertadores. Ele ganhou 18, 21 e 22, 3 títulos brasileiros pelo Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil pelo Atlético em 2014 e pelo Palmeiras em 2020. Então é muita coisa, é muita coisa. No Atlético ele já era muito importante, é um dos jogadores tricampeões consecutivos do brasileiro, né? Ronaldo em 71, 72, 73, pelo Palmeiras e Atlético, Zinho, 92 pelo Flamengo, 93, 94 pelo Palmeiras. Marcos Rocha foi campeão 21, 22, lá vou eu de novo falar de 21 que ele não estava. Mas assim, é uma história do futebol gigantesca. E é uma liderança, ele é o capitão da ausência do Gustavo Gomes. Sim, é uma história bonita e ele tem esses títulos todos tatuados no corpo. Eu não sei como é que tem tanto espaço, né? Porque o que ele tem de título é muito legal de acompanhar a carreira desse jogador. O atleticano tem uma gratidão enorme por ele também. Hashtag nunca critiquei, hein? Marcos Rocha está na história do clube e ele também tem essa identificação, não só com a torcida do Palmeiras, mas com o do Galo também, agora aí escrevendo um novo capítulo na sua história no Grêmio. Então, boa sorte aí para o Marcos Rocha e para o Grêmio também. Ô, Renan, o mercado de zagueiros também deu uma movimentada, né? Deu. Deu um Luizão, a gente está vendo, o João Vitor também aparecendo no CSKA, né? Deixando o Vasco. O Vasco aí com essa movimentação depois da super goleada diante do Santos, viu um zagueiro ir embora e agora fechando aí com o CSKA. Tem 3 jogadores de zaga aí que eu queria falar. Um deles está aparecendo aí na tela, que é o João Vitor, apresentado no CSKA. São 4 anos de contrato. Jogador que já chega na Rússia para ser titular, inclusive do time, anunciado aí. O Vasco agora busca um zagueiro e um dos interessados, ou que o Vasco já vem monitorando há um tempo, é o Robert Renan, mas não é uma negociação fácil, porque é um jogador valorizado, né? Para entrar em disputa, né, com outros clubes, o Vasco, pela questão financeira, acaba ficando um pouquinho para trás, mas o Vasco está tentando, não é algo que está, pelo menos que eu tenho ali de informação avançado, mas que está rolando uma conversa com o Vasco. E outro jogador que a gente sempre falou aqui, cria de Cotia, do São Paulo, o Luizão, que foi para o West Ham, não quis renovar com o São Paulo, ou não chegou a um acordo com o São Paulo à época. O técnico era o Rogério Ceni. Foi para o West Ham, não teve chances no West Ham, entrou em acordo com o West Ham, rescindiu o contrato, está livre no mercado. É jovem, é um jogador que tem muito potencial. Acabou não dando certo lá na Europa por vários motivos, né? Na Premier League jogou muito pouco, mas é um jogador que tem muito mercado aqui no Brasil. O Fortaleza já foi atrás dele, outros clubes, e tem também coisa de fora para ele. Agora, livre no mercado, ele vai ficar tranquilo para poder, enfim, negociar e saber o futuro dele. Como é que está o mercado para ele nesse momento, PVC, para o Luizão? É um jogador que pode pintar bem aqui no futebol brasileiro? Eu acho que tem time, a gente está pensando no outro Luizão, que ainda está no Santos, que é bom jogador, que é do Novo Horizontino. Esse Luizão é o Cotia, que ele cria de Cotia. É o outro Luizão. E assim, tem Luizão, tem qualidade tanto no Luizão do Santos, que está sendo execrado, quanto no São Paulo. O São Paulo precisa de zagueiro. A situação ficou menos complicada por causa do Rafael Tolói, que chegou, mas continua precisando de zagueiro. Você tem 5 para jogar com 3. Mas para o São Paulo ele não volta, não. É o Luizão aí. Tinha contrato até 2026, aí encerrou agora o vínculo, antecipou esse fim de contrato. Mas para o São Paulo é difícil, porque quando ele saiu, era essa diretoria, né? Então fica muito difícil. Era Casares. Enfim, tem talento brasileiro na Europa para escolher. Assim, é o único país que tem campeões em todas as edições de Champions League no século XXI. O Luizão é candidato a fazer isso na Europa.
Assim como eu acho que o outro Luizão, que está sendo execrado no Santos, como todo mundo está sendo execrado no Santos, lá do Santos em médio prazo. Não. Muita gente reclamando que o Gil saiu do time, mas o Gil saiu do time de uma maneira estranha lá atrás, né? Ele estava afastado do elenco. Voltou a fazer parte do elenco e voltou a jogar. O outro, para fechar aí esse mercado de zagueiros, hoje é quarta-feira, né? Sim. Hoje vai ter uma conversa dos empresários do Gustavo Henrique com o Corinthians para uma tentativa de renovação de contrato ou sei lá, avançar numa conversa que já está em curso. E assim, o que o Gustavo Henrique pede, mais 2 anos de contrato. E aí eu perguntei para um pessoal do Corinthians se o fato do Transferban teria problema você registrar novos contratos de jogadores que já têm contrato vigente. Não interfere. Então, por exemplo, poderia renovar o contrato tranquilamente e hoje vai ter uma conversa para tentar afunilar essa conversa, enfim, avançar nessa conversa, mais 2 anos de Gustavo Henrique. Já estavam conversando há algum tempo, né? Então tentando concretizar aí essa permanência do Gustavo Henrique. Galera do chat aqui perguntou, Luizão pode pintar no Corinthians, pode pintar no Palmeiras? No Corinthians não, porque tá com Transferban, agora tá né? complicado, Fica né? difícil. O Corinthians tenta correr para tirar o Transferban antes do fim da janela. E os reforços que o Dorival pediu, 3 a 4, só chegou 1. Fica difícil você esperar um Transferban, depois abrir uma negociação, a janela pode ficar curta, né? Então o Corinthians fica atrás em relação a isso. No Palmeiras, eu assim, não tenho nenhuma informação de que o Palmeiras vá atrás de um zagueiro, né? Nesse ano acho que não. Tem muitos no elenco, não tem? Vamos fazer as contas aqui. É só o Naves que saiu, né? E chegou o Fux, chegou o Mikael também. Então tá aí, abastecido de zagueiros.